Devemos colocar a vontade do Eterno acima da nossa. Andar sob a vontade do Eterno não é lhe dizer o que quer dele, mas sim dizer-lhe o que o Senhor quer de mim. Mateus 6, versículo 10. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. Colocar a vontade de Deus acima da nossa é um fator determinante para que nossas orações sejam atendidas. Mas antes de entrarmos nessa questão, precisamos entender uma coisa muito importante. O que significa a expressão venha o teu reino? Analisando cuidadosamente o texto, podemos concluir o seguinte: essa é uma referência espiritual ao reino de Deus, o qual foi anunciado na aliança com Abraão, Mateus 8:11 e Lucas 13:28. Está presente no reinado de Cristo, dentro do coração de cada crente, Lucas 17:21. E será completamente estabelecido quando Yeshua vier buscar a igreja, Apocalipse 21, versículo 1 e 2. Isso significa que quando dizemos venha o teu reino, estamos clamando a Deus pela nossa vida espiritual, ou seja, estamos pedindo mais unção sobre a nossa vida, dons, poder, autoridade, capacitação, condições e coragem para fazer a sua obra, intercedendo tanto pela nossa salvação como pela salvação de outras pessoas. Mesmo com esse mundo vivendo sob forte influência do poder maligno, Deus continua no controle de tudo e sabe o que é melhor para nós. Agora, sejamos sinceros. Pedir que venha a nós o seu reino é fácil. O difícil é pedir que seja feita a sua vontade, não é mesmo? O maior segredo para sermos atendidos por Deus é que estejamos vivendo dentro da sua vontade, que os nossos planos estejam dentro de seus propósitos e que os desejos do nosso coração sejam os mesmos do coração de Deus. Por isso, antes de orar pedindo algo, devemos orar fazendo uma autoanálise da nossa vida, 2 Coríntios 13, versículo 5. Perguntar ao Senhor o que Ele quer de nós, Salmo 31, versículo 1 a 3, e lhe pedir que somente tenhamos em nosso coração desejos que estejam de acordo com a sua vontade, Isaías 55, versículo 8 e 9. Sob um ponto de vista natural, muitas vezes o homem não consegue entender a maneira de Deus trabalhar e começa até mesmo a duvidar de sua bondade, quando ora persistentemente e não consegue conquistar os seus objetivos. Mas é preciso aprender a confiar nele em qualquer situação, mesmo que as coisas pareçam estar fora de controle, porque ele sabe o que é melhor para o ser humano. Para entender isso melhor, vamos imaginar a seguinte situação. Imagine que seu filho queira, num dia de extremo calor, entrar numa lagoa. Porém, ele não sabe nadar e essa lagoa oferece vários outros perigos. Caso não morra afogado, ele ainda corre o risco de ser picado por um bicho venenoso, se contaminar com aquela água poluída, bater numa pedra ou enfiar o pé num buraco e se machucar, pegar um resfriado, contrair alguma doença de pele. Enfim, uma série de coisas ruins poderão lhe acontecer, e pelo amor e pela responsabilidade que você tem sobre ele, tenho certeza que você não permitirá isso, por mais que ele peça. Chore, grite e esperneie, e pense que você é ruim por não lhe conceder aquilo que aos seus olhos inocentes parece ser bom. Pois assim também age Deus. Por essa razão, não cabe a nós questionar o porquê disso ou daquilo, e sim pedir-lhe orientação para não tomarmos atitudes erradas. Deus não é Deus de confusão. Todos aqueles que se deixarem guiar pela sua vontade jamais errarão o caminho. Devemos pedir que seja feita a vontade de Deus, tanto nas coisas materiais quanto nas espirituais. Em ambas as áreas da nossa vida, Ele nos dá livre-arbítrio. Mas livre-arbítrio significa liberdade e não direito de fazer o que queremos. 1 Coríntios 6, versículos 12. 1 Coríntios 10, versículo 23. E essa liberdade não é fazer o que dá à vontade, mas sim sentir-se livre das garras do inimigo para cumprir os mandamentos divinos, sendo guiado pelo seu Espírito, 2 Coríntios 3, versículo 17.
Há muitas pessoas acreditando que Deus só está preocupado com nossa vida espiritual e dizem que Ele só quer o coração e não importa como agimos ou o que fazemos com o nosso corpo. Isso é um grande engano, porque de nossas ações dependem a nossa salvação e a nossa condenação. Deuteronômio 30, versículo 19. E Ele nos quer por inteiro. 1 Coríntios 6, versículos 15 a 20. 2 Coríntios 4, versículo 10 e 11. Até Yeshua orou pedindo que o Pai fizesse a sua vontade. E ele não disse isso no momento em que estava tudo bem. Ele disse isso no momento de maior sofrimento de sua vida terrena, pois sabia que estava prestes a ser crucificado. Mateus 26, versículo 39, Lucas 22, versículo 42. Tanto material quanto espiritualmente, devemos agir e orar da mesma maneira. A vontade do Eterno deve estar sempre acima da nossa, porque não sabemos o que vai acontecer no dia de amanhã. Tiago 4, versículos 13 a 16.